Sejam bem-vindos. Bonita festa, né? Pastor, eu gostei dele naquela moto ali. O pessoal gostou também. Aquela moto ali, foi legal. É muito bom poder estar aqui esse dia, passar esse dia aqui com vocês. De manhã. Quem estava aqui pela manhã? Nós podemos compartilhar um pouco da palavra aqui na parte da manhã. Eu não falei muito bem acerca das coisas que eu estou envolvido nesses dias. Eu sou pastor de uma congregação em Cabo Frio e a gente pôde desenvolver esse trabalho de Cabo Frio. Nós temos algumas filiais no Rio de Janeiro, Campo Grande, aqui no Parque Colômbia, Petrópolis, Macaé e Saquarema, e temos desenvolvido um trabalho com líderes também, e pertence a um ministério chamado MEVAN. E MEVAN quer dizer Missões Evangelísticas Vinde, Amados Meus. E nós trabalhamos com líderes, trabalhamos com capacitação de pessoas, aperfeiçoando os santos para que os santos cumpram a obra do ministério. Então esse é o nosso trabalho. Nós temos uma escola ministerial de preparação para obreiros aqui em Rocha Miranda, no Rio, e no ministério chamado, a sede é um ministério chamado PGL, Projeto Geração Livre. Temos também uma outra funcionando em São Gonçalo também, porque eu entendi que Jesus disse que a seara é muito grande e poucos são os trabalhadores. Existe muito trabalho para ser feito. Nós estamos hoje num grande campo missionário que se chama Grande Cidade. Toda grande cidade é um grande campo missionário. Se você for perceber como que Jesus se movimentava e fazia a obra do Senhor, ele sempre ia de cidade em cidade. Se você for ver também Paulo, quando ele implanta as igrejas que ele trabalhou, a igreja de Efésios, Corinto, a igreja de Tessalonicenses, tantas igrejas que Paulo iniciou, ele foi de cidade em cidade pregando o evangelho do reino de Deus. E eu creio que nós estamos nesse momento de levantar obreiros, de preparar homens e mulheres para essa seara. E foi importante nós estarmos aqui pela manhã, que foi um tempo de novos obreiros, um tempo do Senhor levantar novos líderes e confiar a eles essa tarefa, né? Pelo menos autorizá-los, né? De uma forma mais formal, aquilo que talvez eles já estejam fazendo, como muitos outros que talvez estejam aqui, mas não têm o título, mas fazem aquilo que precisa ser feito. A grande questão é que precisamos fazer aquilo que precisa ser feito, né? Então, eu estou muito feliz com esse tempo, em poder passar aqui esse dia inteiro com os irmãos, com os pastores, com essa igreja, e eu quero dizer que Deus tem muito mais para fazer nessa região através de vocês, amém? Eu lembro que nós começamos a trabalhar no Rio de Janeiro em 2008, começamos a fazer alguns trabalhos dentro de comunidades carentes. Aqui no Rio nós começamos trabalhando no Jorge Turco. Eu lembro até hoje, quando nós começamos a fazer impactos, mobilizar igrejas para que essas igrejas comecem a olhar para o lado da onde a sua igreja está plantada. Porque às vezes nós pensamos em obra missionária na África e nós esquecemos que a obra missionária é onde tem um coração.
Aonde tem uma alma vivente, um coração batendo, ali é uma obra missionária. E nós começamos a trabalhar despertando a igreja para a realidade das comunidades carentes. E tudo isso porque um dia eu pensei, por que nos lugares mais violentos do Rio de Janeiro são os lugares onde nós temos mais igrejas? Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas os lugares que nós temos mais violência são os lugares onde tem mais igreja. E essa realidade me despertou para pesquisar por quê. Por que isso? E uma das conclusões, não há conclusão, mas uma das conclusões eu percebi que era um evangelho que não era integral. Apenas uma parte dele estava sendo pregada, principalmente nas comunidades carentes do Rio de Janeiro. Qual era a parte que estava pregada? Jesus vai te levar para o céu. Só essa parte. E isso é um evangelho que é incompleto. Não é tudo aquilo que Deus tem para fazer. Deus não quer apenas salvar a alma de uma pessoa. Deus quer restaurar a dignidade dela. Deus quer restaurar a família dela. Deus quer fazer com que essa pessoa ela seja respeitada perante a sociedade. Deus quer curar e tocar o lugar onde ela mora. O saneamento básico é importante para Deus. Por quê? Porque Jesus vai vir reinar 1000 anos aqui nessa terra. Antes daquele grande dia, antes de novos céus e nova terra, nós temos o que nós chamamos por milênio. E esse milênio, esses 1000 anos do governo literal de Jesus aqui nessa terra, vai ser aqui, não vai ser em outro lugar. Ainda não vai ser nos novos céus e nas novas terras, na nova terra de Apocalipse 21, não. De Apocalipse 19 em diante, não. Vai ser aqui. E aí eu comecei a entender que nós temos uma responsabilidade nesses dias. Porque numa pesquisa que nós fizemos é que as pessoas não valorizam os locais onde elas moram. Nós como cristãos, nós não damos importância à ecologia. Nós pregamos o evangelho, mas jogamos latinha no meio da rua, jogamos papel no chão, nós derrubamos árvores, nós gastamos água demais e por aí vai. Só que nós estamos totalmente envolvidos com uma coisa boa que se chama criação de Deus. Deus criou todas as coisas e Ele disse assim: isso é bom. Ele criou o homem e disse: isso é muito bom. Mas Deus criou todas essas coisas. A Escritura diz que os céus pertencem a Deus, mas a terra Ele entregou aos filhos dos homens. A Escritura diz que Deus entregou o governo da terra sobre os ombros de Adão e disse para ele: você deve dominar sobre essa terra, você deve governar essa terra. E isso não mudou. Nós continuamos com esse encargo de governar sobre essa terra, de dominar essa terra, de cuidar, de zelar por essa terra. Porque os céus pertencem a Deus, mas a terra Ele entregou aos filhos dos homens. E aí nós começamos a pensar sobre um evangelho que é integral, sobre um Deus que não está preocupado somente com a alma da pessoa, mas está preocupado com tudo, com todos os aspectos, com a saúde daquela pessoa. Está preocupado em restaurar a dignidade. E aí nós começamos não mais a fazer simplesmente impactos evangelísticos, mas começamos a fazer censos em comunidades, em saber qual era a prioridade que aquelas pessoas tinham para ter uma vida digna. Sabe, a partir daí nós começamos a trabalhar com desenvolvimento social em alguns lugares. Uma equipe ficou 1 ano na Rocinha fazendo trabalho de base. Ano passado, uma outra equipe ficou na Cidade de Deus fazendo alguns trabalhos, fazendo relatórios para que a gente possa mapear, sabe, a mente das pessoas e saber o que falta. Porque
que a igreja não consegue ser relevante nos lugares onde ela está inserida? Por que a igreja não consegue ter um impacto, sabe, na vizinhança onde ela está? E aí uma pergunta que eu ouvi um dos pastores que foram um dos meus mentores me falar: se a tua igreja, ele disse assim para mim, se a tua igreja sair do seu bairro, sair da onde está, os vizinhos vão aplaudir ou eles vão dizer assim: que pena que aquela igreja saiu dali porque ela abençoava a nossa vida? Será que os nossos vizinhos vão ficar tristes porque a gente é muito barulhento? Vão ficar alegres, na verdade, porque a gente é muito barulhento e agora eles não vão ter mais barulho? Ou será que eles vão dizer assim: puxa, perdemos uma oportunidade de sermos abençoados? E eu creio que existe um motivo pelo qual nós estamos aqui agora. Sabe qual é o motivo do porquê nós estamos aqui agora? Porque existem pessoas que precisam ser transformadas a partir daquilo que nós somos. Existem pessoas que precisam ser abençoadas por aquilo que Deus está gerando em nós. Nós estarmos aqui reunidos não tem um fim em si mesmo. Não. Nós estamos aqui para oferecer um culto a Ele, para glorificar a Ele e Ele nos aperfeiçoar. Para quê? Para que nós venhamos cumprir nossa missão na sociedade. É aí que nós vamos valorizar o que nós carregamos. Os primeiros homens a serem chamados cristãos não foram eles que se denominaram cristãos, não. Os primeiros homens a serem chamados cristãos foram os crentes da cidade de Antioquia. Em Antioquia começou um dos maiores avivamentos missionários da Escritura. Antioquia conseguiu romper com uma mentalidade exclusivista, que era a mentalidade de Jerusalém. A igreja de Jerusalém só pensava nos judeus. A igreja de Jerusalém passou 15 anos, isso está relatado em Atos 15, discutindo sobre aquilo que podia comer, aquilo que podia vestir, o que pode e o que não pode. E enquanto isso, Paulo, Barnabé e outros homens de Deus estavam em Antioquia, preocupados com as pessoas, preocupados em levar o evangelho que havia salvado a vida dele para outros. E aí sabe o que acontece? Aqueles crentes começaram a se desenvolver numa cidade que não tinha conhecido o Senhor Jesus pessoalmente, como foi Jerusalém. Numa cidade onde nenhum dos apóstolos que estavam ali, nem profetas, haviam conhecido o Senhor Jesus pessoalmente. Mas por causa do testemunho do Espírito Santo neles, por causa daquilo que Jesus havia começado ali, eles entenderam que o propósito não era apenas para Jerusalém, mas era para todo mundo conhecido. Às vezes nós, como cristãos, nós ficamos muito exclusivistas e nós pensamos tanto e tanto no que a gente pode receber de Deus que nos esquecemos do outro. E o evangelho não tem a ver comigo, o evangelho tem a ver com o outro. O evangelho não tem a ver com aquilo que eu ganho, tem a ver com aquilo que eu compartilho. Estão comigo, amém? Então, em Antioquia, por causa do estilo de vida que eles estavam vivendo, um estilo de vida de comunhão, de compartilhar, um estilo de vida no Espírito, fez com que as pessoas passassem por eles e dissessem assim: lá vão os cristãos. Cristão quer dizer pequeno Cristo. Eles conseguiram assimilar a vida daqueles homens com o movimento do Nazareno, com o movimento que estava acontecendo em Jerusalém e que todo mundo também ouviu falar. Mesmo essas testemunhas, mesmo quem testemunhou isso não estando presente, eles conseguiram perceber na vida daquele povo de Antioquia que eles carregavam algo para a sociedade da época.
E eu creio que é isso que Deus Ele deseja fazer nas nossas igrejas nesses dias, nos tornarmos igrejas relevantes para a nossa sociedade. Sabe, termos dentro das nossas igrejas líderes de conselho tutelar. Sabe, isso, o que faz? Isso traz um impacto, porque as pessoas não vão nos olhar como alienados, como pessoas que só querem ir para o céu, mas não, as pessoas vão nos olhar como pessoas que estão totalmente preocupadas com a vida comunitária, porque nós fazemos parte dessa cidade, e nós precisamos trazer valores dos céus para cá. Essas canções sobre vem o teu reino precisam se tornar reais na nossa vida. Não apenas uma coisa mística, não apenas uma coisa que você não consegue alcançar. Porque quando nós falamos de reino de Deus, nós falamos, sabe o quê? De sinalizar aquilo que é futuro aqui e agora. Então, quando você cuida da viúva, você está dizendo que Deus é marido dela. Quando você cuida do órfão, você está dizendo, Deus é pai dos órfãos. Quando a igreja cura um enfermo, cuida de um enfermo, você está dizendo assim, no reino dos céus não tem enfermidade. Quando você chora com os que choram, você está dizendo assim, bem-aventurados sois. Porque a Escritura diz, bem-aventurado aqueles que choram, porque no reino de Deus eles são consolados. Ou seja, Deus nos chamou para darmos pequenos sinais, sabe, para darmos pequenas sementes daquilo que vai ser no futuro. Nós não estamos aqui apenas para morrer e ir para o céu, não. Nós estamos aqui para semear nessa terra valores eternos, semear nessa terra valores dos céus. Por quê? Porque o céu está em nós, mas agora nós precisamos manifestar o que está aqui dentro. Senão, nós viramos apenas mais uma religião que fala de coisa mística. Nós nos tornamos apenas uma religião que não se preocupa com vidas, não se preocupa com um ser integral. Mas Deus nos chamou para cumprirmos uma missão. E essa missão está ligada à missão de Jesus. E a missão de Jesus, Colossenses 1,16. Abra comigo. Carta de Paulo aos Colossenses. A partir do versículo número 16. Porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe ante todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar, porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e ele, havendo feito a paz pelo sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na... A missão de Jesus, reconciliar todas as coisas, porque por ele e para ele foram criadas todas as coisas. E ele diz, coisas que estão nos céus. Existem coisas que estão nos céus que precisam ser reconciliadas. Existem coisas que estão na terra que precisam ser reconciliadas. Não foi só o homem. Sabe por que não foi só o homem? Deixa eu tentar mostrar para você. Abre comigo em Gênesis, capítulo de número 3. Eu quero te chamar a você perceber, contar comigo quantas coisas foram afetadas pelo pecado.
Capítulo de número 3 fala da queda, e o versículo de número 14 fala dos efeitos da queda. Quais foram os efeitos da queda? Primeiro, então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizesses isso, serás maldita entre todo gado, entre todos os animais do campo, andarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, e esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Primeiro efeito da queda: eu e você recebemos um inimigo. Primeiro efeito da queda: eu e você recebemos um inimigo. Porque até então Satanás tinha livre acesso ao homem, eles conversavam. Era tranquilo o relacionamento. Só que depois que Satanás sugestionou e liberou uma ideia, e que Adão comprou essa ideia, o pecado entrou. E o pecado, quando entrou no mundo através de Adão, por quê? Porque Adão, nessa época, eu quero que você me entenda, nessa época não havia diferença entre espiritual e terreno, tudo era uma coisa só. Tudo era uma coisa só. Então o pecado entra por Adão, mas ele era um com a terra, porque ele foi criado da onde? Da terra. Então ele era um com a terra. Então essa realidade que o pecado entrou nele e afetou a terra. Mas, primeiro, a primeira coisa que foi afetada, nós recebemos o inimigo. O inimigo das nossas almas, nós recebemos ele por causa do pecado, porque a Escritura diz que Deus falou para ele: agora eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre você e a semente dela. Ou seja, Deus não guerreia contra o inferno, irmão. Deus é todo poderoso. Na verdade, o inferno é um instrumento de castigo de Deus, não é do diabo, não é a casa do diabo. O inferno é um instrumento pelo qual Deus, ele julga e ele condena todos os infiéis. Nós somos salvos da ira de Deus. Nós não somos salvos de Satanás, mas é da ira de Deus. Por isso ele deu o seu filho. Por causa de Satanás? Foi por causa dele mesmo. O inferno é um instrumento corretivo de Deus. Foi Deus que criou. Então, a primeira coisa que nós recebemos foi o inimigo, e nós é que lutamos contra esse inimigo. Existe hoje uma batalha entre quê? Reino de Deus, que Jesus falou o quê? Que está entre nós. E contra quem? Império das trevas, que também está entre nós. E é um embate de ideias. Então, primeira coisa que nós recebemos, esse inimigo. Segunda coisa, olha aqui no versículo de número 15, versículo de número 16. E Deus disse para Satanás uma coisa, agora disse para a mulher. Primeiro Deus falou com Satanás. Primeiro ele julgou Satanás, depois ele julgou a mulher, disse assim: e tu, mulher, a partir de agora multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor dará luz aos seus filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O que acontece? Qual era a forma de Deus multiplicar a imagem dele, a imagem de Deus que habitava em Adão? Fazendo filho. Essa era a forma que Deus tinha para ampliar os filhos dele na terra, para aumentar o número da imagem de Deus na terra, fazendo filhos. Sabe? E naquela época, antes da queda, a mulher poderia fazer muito filho sem sentir dor. Eles viviam num lugar que era propício à multiplicação. Eles viviam no jardim do Éden, que era uma extensão dos céus na terra. Só que o pecado afetou a gestação. Se eu perguntar aqui quem quer ter 15 filhos, se fosse naquela época, né, irmão? Todo mundo ia querer. Mas hoje, por que dói? Porque é difícil, porque muda o corpo da mulher, altera tudo.
Ou seja, o pecado afetou a maneira como o homem vai se relacionar com a mulher, por isso que ele tem que lutar todo dia para consolidar o seu casamento, irmão. Se foi fruto do pecado. Não seria fácil você escolher a mulher, né? Porque assim, como que você sabe que o casamento é de Deus? É homem, é mulher, é de Deus. É homem, é mulher, é de Deus. Simples assim. Ainda mais nesses dias que nós vivemos hoje. Mas, voltando, o relacionamento foi afetado. Por quê? Porque agora, hoje nós temos que nos esforçar para estar casados. Ou é fácil o casamento? Quem acha que é fácil o casamento? Todo dia você tem que lutar contra você mesmo, sim ou não? Eu sei o que eu estou falando. Eu tenho 19 anos junto com a minha esposa, 17 anos casado. Eu sei como é que é isso. Porque o poder do pecado afetou a forma como nós nos relacionamos no casamento. Afetou a maneira como nós reproduzimos a imagem de Deus. Como que se reproduz a imagem de Deus hoje? Se não é mais tendo filho, fazendo discípulos. Porque Deus, Deus não tem, eu costumo dizer que Deus não tem plano B, Ele sempre tem um plano só. Um dia eu falo sobre isso. Deus não foi surpreendido com Adão, não. Adão era só uma figura. Hebreus fala disso, do segundo Adão, que é perfeito. Tá? Então, a segunda coisa que foi afetada foi esse relacionamento, foi a forma de fazer filho. Terceira coisa. Quarta coisa. 17, Deus disse para o homem: porque deste ouvido a tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da sua vida. Aqui ele está falando do trabalho. Quem aqui acorda 4:30 da manhã, num dia de segunda-feira de inverno, chovendo, e diz assim: glória a Deus que eu estou indo trabalhar? Efeito do pecado. Então tem uma área também para redimir, que é o trabalho. O evangelho é muito mais do que a igreja, irmão. Nós lutamos todos os dias, sabe? Casamento é a forma que Deus nos deu para nós redimirmos o pecado que entrou no casal no Éden. Fazer discípulos é a forma que Deus nos deu para redimir como nós multiplicamos a imagem dele aqui nessa terra. E trabalhar da forma correta é a forma que Deus nos deu para redimir, para resgatar a forma que o pecado entrou na terra. E a palavra trabalho em Gênesis é a palavra avodar, é a mesma palavra para cultivar. Cultivar é trabalhar. Deus disse para Adão assim: você cultiva e guarda a terra, cultiva e guarda o jardim. Cultivar é a mesma palavra que se deriva cultura, é a mesma palavra que se deriva trabalho, é a mesma palavra que se deriva culto. Todas essas palavras são oriundas da palavra trabalho. Enquanto Adão estava cultivando a terra e arando a terra, ele estava prestando um culto a Deus. Era dessa forma que Adão prestava culto, cultivando e preparando a terra. Adão não precisava plantar, ele só tinha que cuidar da terra. Ah, ele não precisava plantar, não. Por quê? Porque a árvore crescia e se lançava semente na terra. Adão só tinha que preparar a terra. A semente caía e brotava, porque não precisava de adubo, a terra era boa, e assim os frutos iam se multiplicando na terra. Simplesmente porque Adão ele tinha um relacionamento muito forte com a terra. Irmão, a maioria de nós tem um relacionamento muito forte com a terra.
Muita gente aqui queria ter um sítiozinho para você sentar lá e ficar plantando. E ficar lá, né, ouvindo os passarinhos, o boi mugindo. Sim ou não? Por quê? Porque nós temos essa relação com a terra. E essa relação com a terra deveria ser a nossa relação também com o trabalho. Porque o trabalho, ele glorifica Deus. Sabe como que você não anda em pecado? Quando você trabalha como se fosse para Ele. Seu patrão pode ser um saco. Às vezes seu patrão é você mesmo não se aguenta. Eu fui dono da minha empresa uma vez e eu mesmo não me aguentava. Aí eu mesmo faltei o trabalho já, mesmo sendo patrão. Você vê como é que chega a consequência da queda. O patrão falta serviço. Porque o pecado também afetou o relacionamento do homem com o trabalho. E cristãos nesses dias que têm um entendimento sobre um evangelho que é integral precisam mudar o seu relacionamento com o trabalho. Nem sempre nós trabalhamos no local onde nós queremos. Nem sempre, na maioria das vezes não. Mas se você tem a condição de trabalhar no lugar onde você sabe que foi Deus que te plantou, honre isso. Sabe, honre isso e trabalhe como se fosse para Deus. Tem uma história dos missionários moravianos. Esses missionários moravianos, eles eram da Europa em 1800 e eles entenderam esse evangelho integral e eles se vendiam para serem escravos, para que de alguma forma eles pudessem pregar o evangelho na Europa, na África, na Ásia. Eles se vendiam como escravos. E algumas vezes eles se vendiam para as empresas construtoras de móveis, e os moravianos trabalhavam ali, mas trabalhavam nas empresas de móveis como se fosse para Deus. Sabe qual era a diferença dos moravianos para a sociedade de trabalhadores de hoje? Estava nos móveis que eles fabricavam. Se tu pegar um móvel que é fabricado hoje pela Casa Bahia, né, pela Ricardo Eletro, você pega lá, na frente está bonitinho, agora vira por baixo. É feio, não é? Debaixo de uma cadeira é horrível, sim ou não? É horrível. Agora, sabe como é que você conhecia quando um moraviano construiu uma cadeira? É quando você olhava por baixo da cadeira, porque a mesma excelência que tinha por cima, tinha por baixo, porque eles diziam assim: importa que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício, e enquanto isso nós iremos servir os homens, como se fosse a ele. Aleluia! Esse é o princípio, esse é o evangelho. Por quê? Porque Jesus, ele quer reconciliar consigo mesmo as coisas, não só a alma do homem, mas todas as coisas, tanto as coisas que estão no céu, quanto as coisas que estão na terra. Uma outra área que foi afetada aqui foi a terra, porque Deus disse assim: a terra a partir de agora vai produzir espinhos e abrolhos. Ou seja, a terra hoje é infrutífera. Tem que botar adubo, tem que encher de porcaria para poder nascer um fruto bom para vender nas feiras e nos hortifruti. Se não fizer, se não adubar, se não jogar agrotóxico, o bicho vai lá e come. Se a terra é boa, tem bicho. E se ela é ruim, tem que botar. E se não tem bicho, tem que botar agrotóxico. Tem que botar alguma coisa para poder valorizar o fruto. Sabe, eu penso que eu daria uma dica para os jovens: estuda agronomia, estuda engenharia ambiental. Talvez Deus queira te usar no milênio. Talvez Deus queira te usar. Sabe, as pessoas que mais vão ser valorizadas nesses dias vão ser pessoas que vão estar envolvidas com a terra. Você pode ver hoje a crise da água, hein, irmão? Quem está sendo valorizado? Bioquímicos. As pessoas, os engenheiros químicos. E sim, lá na nossa igreja eu estimulo muito as pessoas a procurarem fazer, sabe, esse tipo de faculdade, que você esteja envolvido, sabe, com coisas da terra, no sentido terra da coisa boa, né? Não o mundo, tá? Mas terra, porque eu entendo que é uma maneira de você abençoar.
Por exemplo, nós temos hoje, eu trabalho também no sertão brasileiro, tem um casal de missionários nossos que tem uma base em Horto do Salitre, que é divisa com Pernambuco, perto de Petrolina. Nós enviamos um casal de missionários para lá, tem quase 2 anos, e a forma como nós pregamos o Evangelho lá, hoje eles são da sede, a sede faz tudo que tem que ser feito lá, e os irmãos, o que eles fizeram? Eles colocaram uma bomba de irrigação na plantação do povoado. É um povoado com 100 famílias no Horto do Salitre. E eles falaram, a forma de nós pregarmos o Evangelho aqui vai ser dando água para quem não tem água. Uma bomba que custou, eu não lembro se é 15 ou 45 mil. 45 mil não é nem o som dessa igreja aqui. E aí, eles colocaram uma bomba, fizeram uma transposição do rio, jogaram água dentro da comunidade. Sabe o que aconteceu? O líder comunitário plantou e começou a convocar os homens que estavam desempregados, porque não tinha água para poder eles plantarem, e lá vive 100% da terra. E aí eles plantaram melão. Irmão, melão dá em 3 meses. Quem sabe, quem entende, sabe que eu estou falando a verdade. Em 3 meses o melão ele dá. Depois que botaram essa bomba, em 3 meses, a comunidade colheu 120 toneladas de melão. O líder comunitário comprou sua primeira motinha. E aí num dia foram lá perguntar no meio da comunidade o que eles estavam sentindo com a presença missionária ali. E aí eles disseram assim, olha, eu não conheço muitas coisas não, mas uma certeza eu tenho. Quando esse Jesus chegou aqui, a nossa vida mudou. Mudar a vida de 100 famílias com 45 mil reais. Deus já deu tudo pra gente. Falta é nós nos dispormos para fazer aquilo que precisa ser feito. O que falta não é prata nem ouro. O que falta é trabalhadores para a sua seara. Ele nunca pediu para a gente orar pedindo recurso, porque o recurso está dentro do propósito. Se você está dentro do propósito, o recurso vai vir. Hoje é a menina dos olhos do ministério. Uma comunidade inteira impactada com pequenas ações. 100 famílias impactadas com pequenas ações. Ah, pastor, mas todo mundo se converteu? Não! Nem todo mundo vai se converter, irmão. Nem todo mundo. Agora, nós não precisamos que todo mundo se converta. Mas nós precisamos que todos recebam do nosso amor. Do amor que está em nós. Por quê? Nós somos devedores ao mundo de salvação? Não. Nós somos devedores de amor. Nós devemos o mundo é o amor. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito. Mas não é o Espírito Santo que dá amor. Quem dá amor somos nós. Eu e você. Então, essas são coisas que nós podemos, de uma forma muito simples, trabalhar nos lugares onde nós estamos. Às vezes, a nossa mente ela é muito limitada. Nós precisamos delatar, ampliar a maneira como nós pensamos e a maneira como nós atuamos como cristãos na sociedade. Porque pequenas ações no reino de Deus podem se tornar grandes arranha-céus. Jesus não falou para você ter uma grande fé. Jesus falou apenas para você ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele não nos chamou para termos uma grande fé, mas apenas uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E essa fé do tamanho de um grão de mostarda se torna um grande arranha-céu.
no reino de Deus. Porque o reino de Deus é como um grão de mostarda. Invisível no início, mas que se torna algo muito grande. Por isso nós não podemos ter medo dos pequenos inícios. Não podemos ter medo das pequenas ações. Não podemos ter medo de coisas pequenas. Mas temos que voltar a valorizar coisas que são pequenas e quase imperceptíveis. Porque essas coisas pequenas e imperceptíveis talvez tenham mais poder do que grandes coisas. E aí, talvez essas coisas pequenas e imperceptíveis nos tornem não uma grande igreja em número, mas uma grande igreja que valoriza pessoas, que valoriza a cidade, que valoriza a mensagem do Evangelho, que valoriza o seu Deus e que ama o seu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, eu estou tentando ampliar a maneira como nós enxergamos o Evangelho, citando que o pecado não afetou somente a alma do homem. A última coisa no texto que vai ser falado é que a morte entrou no mundo. Você, homem, ao pó você vai se tornar. A morte entrou. Mas em nenhum momento diz que Deus se afastou do homem. Pelo contrário. Logo depois você vai ver Deus aparecendo e fazendo aquela pergunta: onde estás, Adão? Foi o homem que fugiu de Deus ou foi Deus que saiu do homem? Foi o homem que fugiu de Deus. Deus estava lá, no mesmo lugar. E aí ele ainda proveu uma maneira do homem se relacionar com ele. O primeiro animal, para que através do sangue eles pudessem continuar tendo relacionamento. Por quê? Porque Deus é bom. Deus, Ele nos ama 100% o tempo inteiro. Não existe espaço na agenda de Deus para não nos amar. Deus, Ele olha para você que está aqui como se não existisse ninguém aqui, só você. Por isso que o culto é individual, é coletivo, mas é individual. Deus, Ele tem esse poder de conseguir te enxergar suas mazelas, enxergar seus pensamentos, enxergar tudo aquilo que está dentro de você como se só tivesse você aqui no culto. E Ele é capaz de te envolver em todo o seu amor, como se não existisse ninguém também aqui, porque o nosso Deus é um Deus pessoal. A missão dele é através da comunidade, mas o relacionamento é individual. Só que não existe diferença, isso choca, mas eu vou falar para você, não existe diferença entre o amor que ele tem por mim e o amor que ele tem por um morador de rua. Nós não somos mais amados porque nós somos cristãos, irmão. Hoje foi dia de uma missão que nós temos, que se chama Piquenique com Jesus, lá nos Arcos da Lapa, naquela região central do Rio, aonde tem talvez o maior número de moradores de rua na nossa cidade. E nós entendemos que o reino de Deus está em nós, então nós temos que ir aonde as pessoas podem ser tocadas por esse reino que está em nós. E aí, jovens e homens e mulheres e idosos de todas as igrejas vão para lá, para ser voz para quem não tem voz, para ser pai daqueles que são órfãos, para serem maridos das viúvas. E tem sido encontros que a cada dia tem chamado mais a atenção da igreja, e a cada dia tem mais gente lá participando dos encontros, porque estão conseguindo olhar para as pessoas da forma como Deus olha. Deus ama a prostituta da mesma forma como me ama. Amar não é salvar. Não quer dizer que Deus não salva porque Ele não ama. Não. Salvação
é graça, graça diferente. Efésios 2, verso 8, porque pela graça sois salvos mediante o que? A fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Você não merece, irmão. Você não está aqui porque você merece. Como também as pessoas que não têm dignidade, elas estão na rua porque não merecem. Porque merecem estar lá, não. Ninguém merece uma vida sem dignidade. Ninguém. Porque Deus criou um homem e disse para ele: isso é muito bom. Deus ama a sua criação. Deus ama. Ah, pastor, então por que uns são salvos e outros não? Não interessa para a gente saber. O que nós devemos saber é que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E a Deus acima de todas as coisas. Deus ama todas as pessoas. Salva alguns, mas ama todas as pessoas. E nós somos os instrumentos e as ferramentas que levamos a cada dia esse amor. Deus em Êxodo 19, verso 5, chamou uma nação, Israel, só. Mas não tinha outras nações na terra? Tinham muitos. Filisteus, moabitas, Jebuseu, e um monte de Zeu na Bíblia que tinha. Mas Deus chamou Israel e disse para eles: vocês são a menina dos meus olhos. Vocês são a nação santa. Eu escolhi vocês para serem os reis dos céus aqui na terra. Para quê? Agora nós vamos lá, 1 de Pedro 2,9, abre aí comigo. Em casa você lê Êxodo 19, verso 5. É que eu tenho muita coisa para poder falar. Eu não entrei, na verdade, nem na mensagem que eu queria pregar. Mas a gente vai terminar, eu prometo. Assim, mas vós sois geração, sacerdócio, nação, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? O quê? Nós, os que antes não éramos povo, mas que agora somos povo de Deus. Nós, os que antes não tínhamos alcançado a misericórdia, mas que agora alcançamos a misericórdia. Existe um fim pelo qual Ele nos chamou. Nem todos serão salvos, mas Ele nos chamou para anunciar virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que antes não éramos povo, mas que agora somos povo de Deus. Nós, os que antes não tinham alcançado misericórdia, mas que agora alcançamos misericórdia. Para quê? Anunciar as virtudes daquele que nos chamou. O que é virtude? Coisas boas, qualidades. Deus nos chamou para demonstrar a qualidade dele para as pessoas, as qualidades dele para as pessoas. E quando você consegue dar um prato de comida para quem tem fome, você está dizendo: Deus é bom. Quando eu lembro, nós temos um trabalho também, uma equipe que se chama Blitz do Amor. E nós fizemos um trabalho em Petrópolis, na cidade de Petrópolis. Paramos na praça, reunimos cerca de 150 jovens, pastores também da cidade, o conselho de pastor da cidade também esteve conosco, e nós fizemos o dia do abraço. Quem já ouviu Mais Amor, por favor? Aqueles cartazes escrito Mais Amor, por favor. Quem já viu? Já viu? Esses cartazes vieram dessa equipe. E agora estão aí com os rappers, com o pessoal do grafite, hoje usa muito, mas isso surgiu com a gente aqui desde 2008, trabalhando essa frase. Mais amor, por favor. Deus ama a pessoa e não coisas. Isso tudo veio desse trabalho.
que já tem muitos anos aqui no Rio de Janeiro. E lá em Petrópolis nós fizemos o dia do abraço. Eu lembro quando um dos nossos pastores, ele é grandão, ele é todo desengonçado, mas ele abriu o braço assim na frente de um homem que viu, um homem todo rancoroso, veio para cima dele, e esse pastor estava vestido de palhaço. Mas pensa no palhaço feio, era ele. E ele abriu a mão assim, aquele cara veio rosnando para frente dele, e eu só testemunhando isso. O cara veio rosnando, eu falei, esse cara vai dar um soco nele aqui. E o cara foi chegando perto, e o Roberto, o nome dele é Roberto Feitosa, o Roberto com os braços abertos e sorrindo, e ele falou, vem cá. E quando aquele rapaz que estava com o rosto truculento foi chegando perto do Roberto, ele começou a chorar. E quando o Roberto abraçou ele, ele caiu no chão que nem uma criança. Nesse dia foram mais de 45 conversões numa praça, sem cantor famoso, sem pregador famoso, sem uma placa de uma igreja, não, apenas pessoas com uma plaquinha escrita lápis. Mais amor, por favor, abraço grátis, nós te amamos, sabe, só placas assim. Nós não falamos de religião, nós não falamos nem do evangelho, nós apenas queremos ter um contato com as pessoas e poder liberar o amor que está em nós. Porque imagina só, se esse amor ficar em você, tu vai explodir de tanto amor, irmão. Você precisa compartilhar. Sim ou não? Porque a Escritura diz, Deus é amor, amém? E Deus habita onde? Em nós. Então se Deus é amor e habita em nós, eu estou cheio de... Para que eu estou cheio de amor? Para me amar? Sim ou não? Me amar é importante. Agora eu estou cheio de amor porque existem pessoas que esperam esse toque. As pessoas não estão esperando mais a pregação do Evangelho, mas a manifestação. As pessoas não estão... A criação, Romanos 8 fala disso. A criação anseia não pela proclamação dos filhos de Deus. Não. A criação anseia desesperadamente pela manifestação dos filhos de Deus. Até quando os filhos de Deus vão estar escondidos? Não é que não exista filho de Deus, é que os filhos estão escondidos. Eles precisam ir para fora. Eles precisam manifestar. Então, eu estou dando esses exemplos para deixar um exemplo daquilo que a gente tem visto durante alguns anos. Deus mudando realidades, comunidades inteiras. É possível com Belfort Roxo, é possível com esse bairro. Amém? Diga assim, eu creio que é possível transformar Belfort Roxo. E Deus quer fazer isso através de mim. Amém? Dê um aplauso a Ele por isso. O problema é que nós não conseguimos nos olhar como agentes de transformação. Nós nos olhamos apenas como crentes. Mas não, você é um cidadão do reino de Deus. Você é um agente de transformação. Aonde você está, coisas acontecem. Você não precisa fazer nada. Só em você estar num lugar, alguma coisa acontece. Boa ou ruim, mas acontece. Sim ou não? Então, eu quero voltar com você para a gente fechar. Em Mateus, capítulo número 11, eu falei, mas eu não completei o que eu iria falar de manhã sobre esse texto, para de repente fortalecer aquilo que a gente é no Senhor, fortalecer a nossa identidade nele. Eu falei aqui de manhã, identidade não é quem você é de quem você é. É a sua origem. E quando você conhece a sua origem, você conhece seu destino, e você conhece o seu propósito, você conhece a sua missão, e tudo isso está lá em Gênesis. Se você quer saber o princípio de todas as coisas, o propósito de todas as coisas, lê Gênesis. Porque
Um princípio de hermenêutica é você saber aonde a palavra está escrita pela primeira vez, e aí você estuda aquela palavra onde ela apareceu pela primeira vez. Então, as palavras principais que nós temos na Escritura surgiram em Gênesis. Está lá. E o interessante é que o próprio Deus diz que a Torá é a legislação eterna. Ou seja, naquele grande dia não vai ter Novo Testamento. Sabia disso? Porque o Novo Testamento são os atos da igreja. Naquele grande dia não vai ter igreja. Naquele grande dia vai ter o reino. E no reino, a legislação, a Constituição é a Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Por isso precisa aprender. Nós precisamos a cada dia cavar os 5 primeiros livros, porque vai ser o regimento interno do reino de Deus. Ele disse isso. Estatuto perpétuo, eterno. Deus mente? Não. Tudo que Deus faz é eterno. Olha só, eu estava falando sobre João Batista. Em verdade lhes digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior que João Batista, mas o menor no reino do céu é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora o reino do céu é tomado à força, e os que se utilizam da força se apoderam dele. João Batista era um homem, como eu falei aqui, que tinha uma mensagem e que de uma certa forma fez uma violência espiritual nos céus do deserto da Judéia. Não era violência humana, era violência espiritual, porque ele começou a pregar uma mensagem que era uma mensagem diferente, mas carregada uma unção do céu. E aí as pessoas que estavam no templo, as pessoas que estavam na sinagoga, começaram a ir para a Judéia, para o deserto, para ver o que estava acontecendo no deserto, para ver o que era essa mensagem que estava abalando as estruturas de Jerusalém. Uma mensagem de um homem que não tinha aparência, uma mensagem de um homem que não se vestia como sacerdote daquela época, apesar de ele ser sacerdote, porque ele era filho de Zacarias. Ele deveria estar aonde? No templo, mas ele estava na Judéia, no deserto, fazendo o que? Violência espiritual. Entendeu o seu chamado, entendeu o propósito pelo qual ele existia e começou a viver por esse propósito. Começou a pautar todas as suas ações em cima desse propósito. Quando você descobre o propósito da sua vida, você sabe qual é a sua missão. Então você não vai investir dinheiro em nada que não tenha a ver com a sua missão. Você não vai ler um livro que não tenha a ver com a sua missão. Você não vai, gastar tempo com coisas que não tenham a ver com a sua missão. Quando você sabe quem você é, isso vai definir a missão que você tem. E isso aconteceu com João Batista. Ele entendeu quem ele era. Quem ele era? Isaías 43 fala de quem ele era, aquele que iria preparar o caminho para o Senhor. Então ele entendeu quem ele era e foi cumprir o seu chamado. E fez violência nos céus. E aí Jesus disse que nos dias de João Batista, o reino de Deus era tomado por força. E só os violentos se apoderam dele. Precisamos gerar violência nos céus, sabe por quê? Efésios 2 diz que nós estamos assentados aonde? Nas regiões celestiais. Agora nós não oramos daqui para cima, não, nós oramos de lá para baixo, que abra agora a terra, porque os céus foram abertos. Lembra? Jesus, ele foi crucificado, o céu se abriu, os céus estão abertos. Agora que nós precisamos abrir a terra. O que nós precisamos abrir a mente das pessoas, o que nós precisamos abrir o coração das pessoas, porque o céu está em nós, irmãos, e agora nós precisamos abrir a terra e manifestar os céus aqui e agora. Isso é violência espiritual. Agora, uma coisa que ficou marcada nesse texto é que Jesus olhou para João Batista e disse assim: dos nascidos de mulher até aqui, você é o maior. Uau! Sabe o que Jesus estava falando? Quem conhece Abraão aqui da Bíblia? Pelo menos de ler, né? A Escritura diz que naquele dia nós vamos sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Se prepara para conhecer ele. Mas, sabe
Sabe o que a Escritura está dizendo aqui? Que Jesus está falando para João Batista. Jesus está falando que João Batista, dos nascidos de mulher, é maior do que todos os homens nascidos até ele. Então, João Batista era maior que Abraão. Uau! O pai da fé. O homem que gerou uma nação. Jesus falou, dos nascidos de mulher, você é o maior até aqui. Jesus falou que João Batista era maior do que Isaías. Uau, profeta messiânico, 66 livros, é uma Bíblia dentro da Bíblia. Jeremias, profeta que sentiu a dor em ver a sua cidade sendo destruída. Ezequiel, o homem que teve várias visões do céu. Daniel, o homem que viu o reino eterno. Sabe, maior do que Malaquias, do que Abacuque. Ele estava dizendo, quando ele disse que João Batista era maior do que todos aqueles, que João Batista era maior do que Samuel, era maior do que Davi, meu irmão, era maior do que Salomão. Uau! Por quê? Porque todos esses homens quiseram estar naquele momento no lugar onde João Batista estava, porque todos aqueles homens profetizaram acerca de algo, mas não viram a profecia se cumprindo. A maior bênção na vida de um homem é quando ele profetiza algo e vê o cumprimento da profecia. João Batista profetizou uma realidade: eu estou preparando o caminho para o Senhor, e o Senhor encarna dentro daquela realidade. Ele profetiza, ele segue uma linhagem profética, porque a Escritura diz que os profetas profetizaram de Samuel até João Batista. Ele fecha um ciclo profético, e ele era maior do que todos os profetas e que todos os homens até ali, porque ele não só profetizou, porque ele não só anunciou, mas ele viu a realidade na frente dele, a realidade que João, o apóstolo, fala em João capítulo 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele viu essa realidade: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu uma realidade, ele viu a encarnação do próprio Deus, ele viu aquele pelo qual a palavra criou todas as coisas. Deus não deu uma palavra, não, foi através de Cristo, a palavra viva, que todas as coisas foram criadas. E quando a Escritura fala do verbo que se tornou carne, sabe o que? É que a mensagem que estava no Velho Testamento agora tomou uma nova forma. Não era mais na forma vocal, não era mais uma letra, mas a mensagem tomou um corpo. A mensagem virou o próprio mensageiro e estava de frente com João Batista. E João Batista viu o cumprimento de toda a Escritura na frente dele. Se eu fosse você pular, fazer qualquer coisa, isso é tremendo. E aí, algo que eu também já fiz e que às vezes nós fazemos, nós estamos sempre atrelando a nossa imagem ou a nossa geração com algum desses homens que são menores do que João Batista. Geração de Isaías, geração de Josué, sim ou não? Geração de Ezequiel, geração disso, geração daquilo. E João Batista foi maior do que todos esses homens. Só que aí, Jesus, ele diz assim, completando a frase: mas o menor que nasce nessa realidade do reino de Deus é maior do que João Batista. Diz para a pessoa que está do seu lado aí: você é maior do que João Batista, você é maior do que Davi, você é maior do que Abraão, porque você nasceu no reino de Deus, você é uma nova criação. Solta, cara, solta, cara. Deus não criou um pecador arrependido que está lutando para entrar no céu. Não, Deus criou um novo homem, criado à sua imagem e semelhança, que está se desenvolvendo e que luta todos os dias contra a
É maior, é melhor. Precisamos mudar a maneira como nós pensamos, para que a gente entre numa nova dimensão em Deus, para que a gente entre num novo ambiente que é gerado a partir desse entendimento. Romanos 12 diz: vocês precisam não se amoldar a esse mundo, vocês precisam renovar a maneira como vocês estão pensando. Para quê? Para que vocês possam provar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só prova da boa, agradável e perfeita vontade de Deus quem renovou a maneira de pensar, quem renova o seu entendimento. Prova da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Quem entendeu aqui? Amém? A mensagem? Amém? Então segura na mão da pessoa que está do seu lado aí. Eu quero fazer um exercício com vocês. Ó, eu vou ler para você o que está em Efésios capítulo 1. Olha o que diz a Escritura acerca de nós também. 1 verso 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Agora nós vamos começar um exercício. Segura na mão da pessoa que está na sala e diga: você já é abençoado. Agora, duas coisas. Você precisa me abençoar. Agora nós diga a terceira coisa. E nós precisamos abençoar essa cidade. Uma bênção desatou sobre nós. Precisamos abençoar uns aos outros. E precisamos abençoar essa cidade. Por isso que você pode abençoar. Se você está com saúde, você pode abençoar uma pessoa com cura. Você pode olhar para ela e dizer: eu te abençoo com cura. Eu te abençoo com alegria. Quem sofre muito, você pode dizer também: eu te abençoo com meus sofrimentos. Porque Paulo disse: eu cumpro no meu próprio corpo o restante das aflições do corpo de Cristo. Uau! Somos participantes das aflições dele. Nós podemos nos abençoar também com aflições. Sabe? Nós podemos abençoar com força. Eu te abençoo com perseverança. Sabe aquela pessoa fraca? Você pode dizer para ela assim: eu te abençoo com perseverança. Porque às vezes, irmão, nós oramos por coisas que Deus já nos deu. Nós buscamos coisas que Ele já nos deu. É que nem assim, você vai dar você que é pai, você vai lá e dá uma conta para o seu filho, dá para ele a senha, dá para ele o cartão, e aí você diz para ele: ó, quando você quiser usar, pode usar, que é seu. E deposita lá uns 100 mil reais na conta dele. E tu fala: a hora que tu quiser usar, tu pode usar. Aí vem seu filho, 3 horas da manhã, bate no seu quarto: pai, não sei o que, tô aqui, tô dormindo. Pai, eu posso usar o cartão para comprar um videogame? Mas o filho já me disse que é teu. Não, pai, eu posso? Disse, claro que pode. Aí ele vai lá e usa. Aí das 6 horas da manhã, o jogo que ele estava jogando, ele já zerou. Quem entende disso sabe o que eu estou falando. 6 horas da manhã já zerou, ele vai na porta do quarto e fala: pai, posso usar o cartão para poder comprar? Filho, mas eu já não te dei, não está no seu nome, você não tem a senha. Para que você está me perguntando se você pode fazer
veículos. Não existe nada bom na gente, mas Ele habita na gente. Aí nos torna bons. Amém? Então, meu querido, para fechar, não vou fazer uma oração aqui, mas vamos fazer uma coisa diferente hoje. Sai do seu lugar, vamos fazer uma bagunça e tenta abençoar hoje o maior número de pessoas, os visitantes. Abençoa todo mundo. Diz para ela, olha para ela e tenta perceber o que você tem que pode abençoar ela. Sabe, de repente aquela pessoa precisa de força nessa semana. Eu te abençoo com força, eu te abençoo com perseverança, eu te abençoo com coragem, eu te abençoo com amor, eu te abençoo com compaixão. O vocabulário é grande. Somos cristãos, o nosso vocabulário é rico. Sai do seu lugar e pode ir, querido. Oh, a chata com aquela super. Exaltamos o teu nome, Senhor, porque compraste para si homens de toda língua, tribo, nação, Senhor. Obrigado porque você nos fez reis e sacerdotes para abençoarmos essa terra, Senhor. Flua em nós e através de nós, muda o quadro itinerante, Senhor, dessa região. Pai, eu dou uma ordem sobre os céus dessa região, que venham os anjos ministradores sobre essa região, anjos de cura, e toquem vidas, toquem pessoas. Eu ativo a família espiritual dessa região, eu chamo sobre essa região os filhos venham para casa, filhos venham para casa, filhos venham para casa. Pai, que esse lugar seja uma casa de paternidade, Senhor. Que esse lugar seja um lugar de ativar e liberar destinos. Que esse lugar seja um lugar de família, de filhos semelhantes a Ti, Senhor. Eu quero declarar que nenhum visitante, a partir de hoje, vai sair daqui sem receber um abraço, sem receber uma bênção. Aleluia! Obrigado, Senhor, pela alegria da salvação. Obrigado porque somos o povo mais feliz da terra. Obrigado porque, apesar de vivermos em ambientes de sofrimento, o sofrimento não pode entrar em nós, a desesperança não pode entrar em nós. Aleluia!
Quero agradecer a vocês pela paciência em me ouvir. Vocês são perseverantes.